Olá, pessoal. Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo aí, pessoal da Funvic, segundo um, segundo 2, né? Tivemos aula ontem aí, dia 17 de maio de 2023, hoje é dia 18, né? Estou gravando aqui para vocês aqui os exercícios, do capítulo 7, livro 2, propriedades coligativas das soluções, ok? Então vamos lá, pessoal, né? Então, propriedades coligativas são propriedades que estão juntas com as soluções, né? Então temos a tonoscopia, a tonometria, tono é pressão, né? Por analogia, ebuliometria, ebulioscopia, ebulição, e crio é gelo, criogenia, né? Então, criometria ou crioscopia, congelação, congelamento ou solidificação, tá bom? E a osmose e osmometria, ou osmoscopia, né? Muito visto em biologia, tá? Tem um vídeo meu de 6 minutos aí, pessoal, um pouquinho meio grande, mas muito legal, sobre osmose e osmose reversa, tá? Vale a pena dar uma olhada aí nas redes, tá bom? Osmose completa. Bom, soluto é o que dissolvido, solvente é o que dissolve, né, pessoal? E essas propriedades que eu citei aqui, elas dependem exclusivamente das partículas, né? Não interessa que tipo, né, natureza, tá? É das partículas do soluto dispersas, dissolvidos aí no solvente, tá bom? Então vamos lá. Olha no vídeo, eu colocando sal na água, então você colocando sal na água, ó, tá certo? As moléculas de água ficam mais presas pelo soluto, pelo Na, pelo Cl. Então, para ela escapar, precisa mais energia, você observou? Então, isso eleva a temperatura de ebulição, tá certo? Olha agora, estou jogando sal no gelo, como faz em países frios, né? Tá, não joga sal na rua, por exemplo, né? Para derreter a neve. Baixa a temperatura de congelação, isto é, não deixa congelar a zero, né? Ali tem água ali, ó, quase 15 graus negativos, quer ver, ó? Olha lá, quase 15 graus negativos, e a água está líquida ainda, tá certo? Então, é uma propriedade coligativa aí que é a criometria, tá bom? Então, você joga sal na água, eleva a temperatura de ebulição, você joga sal no gelo, abaixa a temperatura de congelação ou congelamento, né? Ou solidificação, tá bom? Aí, ó, tá vendo? Porque a água a priori estava fervendo a 100 graus, ao nível do mar, né? Tá? Porque aqui, por exemplo, ferve 98, Guaranesa, Mococa, né? Mais ou menos 98, né? Que já está acima do nível do mar, tá? Né? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, né, pessoal? Então, vamos. Depois você dá uma voltadinha no GIF. Então, um exercício fácil aí, ó. Olha lá, pressão de vapor, tonoscopia, ebulição, ebuliometria, congelação, crioscopia ou criometria e osmose, osmometria. Então, ficou fácil esse. Tranquilo? Bora? Qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma olhada aí. Aí, o que eu acabei de falar, pessoal, naquele GIF que vocês viram ali, ó, por exemplo, ligação íon-dipolo. Por que íon-dipolo? Porque é um íon fazendo ligação com alguém, no caso a água, Na+, tá vendo? Puxando moléculas de água. Então perceba aqui, ó, se eu dissolver sal na água, o Na positivo está atraindo o oxigênio que é mais negativo. Se você perceber o Cl menos negativo já está atraindo os H que é mais positivo, beleza? Aí, ó, mas o que interessa observar aqui é que você jogou soluto na água, ó, o Na+, já está prendendo 6 moléculas de água. Cl também. Então, jogou sal na água, então já começa a prender moléculas de água. Se você vai aumentando a concentração, ó, se você vai aumentando a concentração, jogando mais soluto, ó, você vai prendendo mais moléculas de água. O que que acontece? Então, essas moléculas que iam sair para vapor, já não saem mais, já tem menos vapor, tá certo? Então, por isso que quando você joga, concentra uma solução, a pressão de vapor diminui, tá? Porque você está prendendo partículas do solvente, né? Isso. O soluto está prendendo partículas do solvente, né? As moléculas de água, por exemplo, né? Então, vai ter menos vapor. Então, a pressão de vapor diminui, tá certo? Tá? E a temperatura de ebulição? Olha aqui, pessoal, ó. Dá mais uma olhada, ó. Se você aumentar mais a concentração, olha o que acontece. Perceberam? Né? Então, você vai ter menos vapor ainda, a partir do momento que você aumenta o número de partículas, tá vendo só? Você vai segurando mais moléculas de água. É claro que elas vão sair, essa prisão não é eterna, né, gente? Tá certo? E você precisa entender que você vai segurando moléculas de água, vai ter menos água passando para vapor. Por isso que a pressão de vapor diminui, tá certo? À medida que você aumenta a concentração. Agora, para essa água escapar, né, pessoal? Precisa mais energia da fonte calorífica, né? Absorver mais energia, tá certo? E aí a temperatura de ebulição eleva, tá joia? Como você viu no GIF anterior. Volta lá, tá bom? É claro, se a temperatura de ebulição eleva, a de congelação diminui. Já a gente vai fazer o exercício assim. É um exercício bem interessante aqui, pessoal. Ó, aí as pressões máximas de vapor, a pressão de vapor em milímetros de mercúrio, né, normalmente. Pode ser em ATM também, atmosferas. Então aqui, ó, você percebe que a pressão de vapor aqui é bem alta, ó, do D. Ou esse D é líquido puro, ou tem muito pouco soluto no meio dele, porque a pressão de vapor é bem alta. O vapor está saindo bastante do solvente aí, tá certo?
Ele pode ser líquido puro ou pode ser uma solução bem diluída, né? Porque está saindo muito vapor, percebeu? Então a gente fala que ele é o mais volátil. Agora, o menos volátil. Menos volátil seria quem? O que tem menor pressão de vapor. Porque se está com menor pressão de vapor, está saindo menos vapor. Tá? Por quê? Porque está segurando mais as moléculas de solvente. O soluto está prendendo mais a molécula de solvente. Tá certo? Né? Então, certo, tem as ligações aí, né? Pode ser íon dipolo, né? Ou qualquer outro aí, tá bom? Mas aí, então, menos volátil é o D, né? É o B, perdão. Vamos lá. Qual que apresenta maior ponto de ebulição? Aí, pessoal, acabamos de falar, é o B, né? O B, porque tem menos vapor, porque tem mais soluto aí, com certeza, segurando o solvente, tá certo? Né? As forças intermoleculares aí são mais fortes, né, pessoal? Mais difícil do solvente escapar, né? Tá certo? Aí vai ter menor pressão de vapor, que eleva a temperatura de ebulição, né? O que apresenta menor ponto de ebulição? Claro, a gente já falou, né? Menor ponto de ebulição seria o D, né? Tem uma pressão de vapor muito alta, então ele ferve rápido. E a ordem crescente de pontos de ebulição, o D é o menor, tem menor ponto de ebulição D, o B seria o maior, e aí você faz a ordem aí, tá bom? Valeu, pessoal, vamos embora. Meninos, quando aparecer um gráfico assim, ó, tenta traçar aqui ó, a pressão de vapor em função da temperatura, que facilita a tua vida, ó. Tx, ó, Ty, Tz, tá bom? Aí é só você analisar. Aqui você tem a pressão de vapor de X, pressão de vapor de Y e de Z, tá bom? Essa é a minha pressão máxima, né? A gente fala simplesmente PV. Beleza. Então, agora é só você analisar as alternativas. Analisando as alternativas, você vai ver que o ponto de ebulição de X aqui, ó, é mais baixo, aqui, ó, mais baixo, é menor que o Y e Z, tá bom? Porque a pressão de vapor dele, ó, que a pressão de vapor dele é maior do que as pressões de vapor, que a pressão de vapor dele aqui é maior, tá mais para cima aqui, percebeu? Na mesma temperatura. Então, na mesma temperatura, Tx, ó, o gráfico mostra, ó, que se você considerar uma mesma temperatura, ó, tá vendo, ó? X vai ter maior pressão de vapor, na mesma temperatura de ebulição. Se você considerar a mesma temperatura aqui, T, tá certo? Você percebe que na mesma temperatura, o X tem maior pressão de vapor, né? Logo, né, vai ter menor temperatura de ebulição, como a gente já falou, né? Porque se tem muito vapor, né, pessoal, tem uma certa leveza para as moléculas saírem, né? Tá joia? Bora? E aí, água entre ebulição e ser aquecida, pessoal? Sim, né? Ó, é só você retirar a pressão da superfície dela. Olha o êmbolo, que é o pistão, né? Olha o êmbolo. Você vai retirando a pressão da superfície dela, você vai tirando a pressão da superfície da água, as moléculas vão ficando mais soltas, né, mais livres, e entra em ebulição, ferve sem ser aquecida, tá certo? Então imagina agora se não fosse a pressão atmosférica, né, gente? Sobre os rios, lagos, oceanos aí, né? Tá bom? E assim a gente vai resolver esse exercício aqui, ó. Se você ler com calma, pausa ele e lê com calma aí. Então você vai pegar uma seringa, você vai colocar 2 ml de água a 50 graus, aí você tampa a entrada da seringa e puxa o êmbolo como se fosse retirá-lo, né? No sentido contrário, tá? Beleza. Então você está puxando o êmbolo, pois 2 ml está puxando o êmbolo. Aí o que observou? Observou que ao puxar o êmbolo, ó, bolhas se formaram, ó. Bolhas se formaram no interior da seringa, beleza? Então isso por quê? Porque a pressão no interior da seringa foi ficando menor, né, pessoal? Você foi tirando pressão da superfície da água. Tirando pressão, então o líquido entrou em ebulição. Muito legal, hein? Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Aí, a panela de pressão. Qual que é a função da panela de pressão, né, gente? Cozinhar os alimentos em tempo menor. A gente sabe disso, né, gente? Tá certo? E agora a gente vai ver aqui. Se você comparar a panela de pressão aberta com o tempo de cozimento, né, na panela de pressão fechada, né? Ó, na panela de pressão, lógico, né? Não precisa nem discutir, né? O tempo de cozimento vai ser muito menor, porque a temperatura de ebulição vai ser muito maior, com a pressão, quanto mais pressão lá você exerce, né? Parte do vapor fica retido e a temperatura ali de ebulição aumenta. E parte dele escapa para não explodir, né? Bora? Aí, pessoal, foi o que eu falei aquela hora, né? No começo, ó. Aí, países frios, por exemplo, o caminhão tirando a neve, né? E já jogando sal, porque se cair mais neve, ela derrete, né? Ela não fica congelada, né? Olha lá para você ver, ó. Que é a criometria ou crioscopia. Tá certo? Interessante, né? Beleza? Bora? Olha lá o sal sendo jogado, tá vendo aqui atrás? Bom, sendo assim, vamos resolver esse exercício aqui. Aqui o exercício fala aqui, pessoal, que na Antártida, né, esse gelo é de água salgada, mas nas montanhas a concentração de sal é baixa. Então lá na Antártida, né, pessoal, essa concentração de gelo, né, essa concentração de, né,
Na Antártida, esse gelo é de água salgada. Se é muito água salgada, né? Tá certo? Então a temperatura de congelação abaixa. É bem menor. Já na montanha, se essa concentração de sal é baixa, então essa temperatura de congelação não é tão baixa, ela é um pouco mais alta. Aí fica fácil você acertar aqui na montanha, né? A água congela a temperaturas um pouquinho maior que na Antártida, porque lá na Antártida tem muito sal, né? Então, essa baixa mais a temperatura de congelamento lá, ou solidificação, beleza? Da mesma maneira que eleva a temperatura de ebulição, abaixa a de solidificação, tá bom? Bom, pessoal, aqui o fator de Van 't Hoff, esse aqui é o fator de correção, tá bom? A gente tem comentário aqui, não tem caído, mas é bom a gente conhecer, né? Tá? Normalmente isso aqui é fornecido, né, gente? Porque vai decorar uma fórmula dessa, né? Então, grau de ionização ou dissociação, fator de correção, que é quantidade de partículas, tá? Então, a pressão osmótica é dada pela letra π, que é mol por litro vezes RT. Tipo a equação dos gases lá, só que para os líquidos, né? Tá bom? Soluções moleculares. Essas soluções fluoriônicas, vamos acrescentar esse I aqui, que é o fator de correção, tá bom? Porque vai ter partículas. Solução molecular, tá? Ela não ioniza nem dissocia, né? A não ser os ácidos, né? Os ácidos de arrenos aqui, ó. Exceto os ácidos de arrenos, né? Que são moléculas que em água sofrem ionização, formando H+, e o ânion, né? Tá? São soluções moleculares que têm ametais, ou ametais com hidrogênio, né? Tá certo? É o caso da glicose aí, ó. Tá? Então forma C6H12O6 aqui, né? Não forma cargas, não conduz corrente elétrica, né? Tá vendo? Então, você conta uma partícula só. E no caso da sacarose, a mesma coisa. Sacarose, ó. Também não ioniza, né? Você conta uma partícula só. Tudo bem? Tranquilo? Então tem um exercício que a gente fez ontem até na aula, né? Ontem, dia 17, como eu já falei, né? Estou gravando aqui agora, dia 18 de maio, né? 2023. Ontem na aula, gorrinha, gorrinho, né? Tava lá bonitinho, tava? Não tava bonito aí, galera? Fala aí se tava bonito ou não. Fala aí, Duzinho. Cadê o pessoal aí? Joãozinho? Como é que é? Fala, Yasmin. Tá bonito ou não? Vamos lá. Então, o exercício era esse, né, pessoal? Até a gente conversou aqui, né, sobre sacarose, que é disacarídeo e glicose, né, pessoal? Então, essa diferença aqui de dois Hs e um O para dar o dobro do monossacarídeo é por causa da hidrólise da água, né? Tá certo? Porque C12H22O11, né, pessoal? Você tem que considerar mais H2O para você ter dois monossacarídeos, né? Então, C12. Então, fica 6 carbonos num e 6 no outro. 22H com 2 da água na hidrólise aqui, dá 24. Você põe H12 para um, H12 para outro. Aí 11O aqui dá sacarose, mais um oxigênio da hidrólise da água, dá 12 oxigênios. Põe 6 para um, 6 para outro. Aí você tem C6H12O6, C6H12O6. Glicose e frutose, né? Ah, Miguel, mas a forma molecular é a mesma. Como é que eu vou saber quem é glicose, quem é frutose? Bom, turma, a glicose, vocês vão aprender em funções orgânicas, né? Espero, né? Professor Luiz com uma aula por semana, né? Coitado dele e de vocês, né? Não sei se vai dar, vamos ver. Mas a glicose é um poliálcoaldeído, tá? E a frutose é um poliálcoacetona. Então, né, você vai diferenciar na forma estrutural aí, tá bom? Bem, entendeu, galera? Tá? Mas o ideal é você saber a forma da glicose. Se você pega a glicose, escreve ela de novo aqui, ela e a frutose, ou duas glicoses aqui, tanto faz, tá? Você consegue voltar na sacarose. Aí você lembra que tem hidrólise, né? Você consegue voltar. Então, assim, carboidrato, glicose, C6H12O6, sofre fermentação, produz álcool e CO2, beleza? Depois dá uma olhadinha na página 27 aqui, uma explicação bem legal lá no livro, tá? No livro 2, tá? Livro 2, Química 2, tá, galera? Então tá aí. Você vai multiplicar, então, pessoal, ó, a concentração pelo número de partículas. Então, você vai contar uma partícula só, porque são moleculares, vezes a concentração, para você ter a concentração total de partículas, beleza? Aí, no caso do NaCl, aí já são dois, fácil de contar. Então, fica duas partículas, o NaCl, vezes 2, que é a concentração. Aqui também NaOH, duas partículas, facinho de fazer, tá? 3 mol de partículas. Agora toma cuidado aqui, pessoal, ácido sulfúrico, ácido de arrenos, né? H2SO4, né? Nos ácidos ou nas moléculas, né? Nas moléculas de arrenos, as ligações são covalentes, H+, e o ânion só se forma em meio aquoso. Então, vai dar 2H+, e um SO4, 2 menos, 3 partículas aqui, por ionização, beleza? Pronto, aí ficou fácil você saber que a solução mais concentrada em partículas é a letra D aqui, ó, 3 mols de partículas, tá certo? Quer dizer o que é isso? Quer dizer que está mais concentrada, está segurando mais o solvente. Você vai ter menos vapor, menor pressão de vapor. Então, para essa água escapar, para o solvente escapar, precisa mais energia. Então, maior temperatura de ebulição. E se tem maior temperatura de ebulição, o que acontece com a congelação? É menor. Então, o solvente aqui para escapar desse meio mais concentrado, né?
Então precisa mais energia. Então isso eleva a temperatura de ebulição, tá? E diminui a de congelação. Tá joia? Tranquilo? Beleza. Bora então? Aí chegamos a um exercício bem legal aqui, pessoal. A mesma novela, ó. Então o primeiro aí você multiplica, né? Uma partícula, que é a sacarose. Agora aqui tá fácil. Ô, gente, toma cuidado, que esse 3 aqui faz parte do ânion. Então é um vocabulário que a gente tem que começar a dar uma treinada nisso aí, tá bom? Precisa fazer exercícios como esse para você acostumar, tá certo? Que eles perguntam, como tá perguntando aqui, ó. Tá? Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui, ó. Então, esse 3 faz parte do ânion, nitrato, carbonato, esse 3 aqui também faz parte aqui do ânion, que é uma estrutura, tá bom? Então, tem que acostumar, não tem jeito, que aparece, tá bom? Então tá aí. Então aqui você vai contar duas partículas, aqui você vai contar duas, e que aqui que é o problema. Ah, Miguel, esse 2 faz parte? Não. Cl é menos, Cl menos é cloreto. Então tem dois cloretos aqui, o Mg. Então esse 3 faz parte do ânion, esse 3 faz parte do ânion, mas esse 2 não faz parte do ânion aqui, porque é Mg, Cl, Cl, percebe? Então são três partículas aqui. Então aqui duas partículas, aqui três partículas, né, porque você tem 2Na, 2Na e um CO3, e aqui também são três partículas, percebeu? Aí você multiplica pela concentração dada, você tem a concentração total de partículas. O que você interpreta disso agora? Você interpreta aqui, ó, que essa solução aqui é a mais concentrada de partículas, ó. Então ela vai ter maior temperatura de ebulição, ó, menor pressão de vapor, maior temperatura de ebulição e menor de congelação, ou congelamento. Então, essa solução aqui, ó, essa solução 3 aqui, tá? É que vai apresentar maior temperatura de ebulição e menor de congelação. Aí você tem que ler o texto aqui agora. Se você perceber essa aqui, ó, é a menos concentrada. Então ela vai ter o quê? Menor temperatura de ebulição, tá certo? E maior de congelação, que é o contrário. Aí você consegue chegar aqui na alternativa B, né? Que o ponto de congelação do sorvete da solução 4, que é essa aqui, ó, é o mais alto de todas, né? Porque ela é a menos concentrada. Então lembre-se, trabalha com esse raciocínio, ó. A mais concentrada vai ter maior temperatura de ebulição, porque tem mais soluto segurando o solvente. Para ele escapar, precisa de mais energia, tá bom? Da fonte calorífica, tá? Maior ebulição, menor de congelação. É claro que você faz um raciocínio análogo agora e chega na resposta. Salove? Bora, galerinha? Aí, ó. Então, maior número de partículas, maior ebulição, menor congelamento, ó. Aí o exercício aí, fresquinho da Unesp aí, ó. Caiu para 2022, né? Então, quer saber o que aí? Aqui apresenta menor temperatura de congelamento, né? O que foi dado aí? Não foi dado nada, tranquilo, é só contar as partículas, né? Aqui, ó, a glicose é uma partícula só, aqui tem três aí, ó. Um SO4 mais 2K3, NH4 é uma coisa só, e uma Cl que tem duas partículas, e lembrar que isso aqui é ácido acético, ácido fraco, né, pessoal? Lembra? H3CCOO, ânion orgânico, etano A, aí você coloca o H, né? Somente acetato, forma o ácido etanóico, é o ácido acético, 5% é o vinagre, tá? Ele sofre ionização, tá? Então, H3CCO menos que duas partículas. Então, olha lá, conta nas partículas, close uma, aqui três partículas, aqui uma, né, duas partículas, né? Aqui duas também, aqui duas, acabei de falar, e aqui três, né? Esse 4 faz parte do SO4, né, galera? Então, são três ali. Então, esse aqui ficou fácil, né, galera, desse exercício aí, ó. Só pelas partículas já deu para saber, né? Que o K2 e o SO4 tem três partículas, então, ele vai apresentar maior temperatura de ebulição e menor de congelamento, congelação, né? Tá bom? Bora? É um exercício bem legal, pessoal, tá vendo? Aqui, ó, de pressão de vapor, né? O que vai acontecer? Olha aí, ó. Você tem esse esquema, após algum tempo observou que o frasco estava totalmente vazio e que no frasco 2 o volume havia dobrado. Portanto, uma solução diluída de cloreto de sódio. Explica o que aconteceu, né? O que aconteceu, pessoal? A pressão de vapor aqui na água é só a água. A água tem que romper só as ligações de hidrogênio entre elas para evaporar. Não tem soluto segurando as moléculas de água. É solvente puro, líquido puro. Então, você tem uma pressão de vapor bem maior. Então, pressão de vapor bem maior. Agora, aqui, você tem uma pressão de vapor bem menor, uma região de pouquíssimo vapor aqui, ó. Uma região com pouco vapor. Por quê? Você tem solução concentrada, o sal está segurando moléculas de água, então tem pouco vapor. Então o vapor tende a fluir do meio de muito vapor para o meio de menor vapor, tá certo? Aí, certo? O sal absorve o vapor da água e aumenta de volume, né? Então, o sal vai absorver o vapor da água, né? Olha lá. Beleza? E explique o que acontece com o ponto de congelamento da solução inicial, solução final de cloreto de sódio. Bom, no começo ela estava muito concentrada, né, pessoal?
né? Ponto de congelamento, né? No começo, a temperatura de ebulição aqui seria muito alta e congelamento baixo. Agora, no final, é o contrário, porque ela foi diluída, né? Passou água para cá, tá bom? Olha lá. A inicial, a temperatura de ebulição era muito maior, de congelação menor. Aí depois ela diluiu, né? Aí ficou ao contrário, percebeu? Boa, né? Beleza. Osmose, então, né, pessoal? É uma diluição espontânea, né? Aí, ó. Osmose é a passagem de solvente, né? Do meio menos concentrado para mais concentrado. É por isso que verduras e legumes murcham, né? Quando você põe sal, tá certo? Porque o solvente passa para o sal a fim de diluir o sal, né? Ó, para você ver, ó. Olha que legal. Tá vendo o azulzinho, que é as moléculas do solvente passando? Observou? Tranquilo? Ó, de novo. Olha lá. Percebeu? Então é isso, né? A passagem do sorvete por uma membrana semipermeável, que só pode ser papel celofane, bexiga animal, parede de células, né? Tá? Então a ideia da osmose é sempre diluir o meio que está mais concentrado. Então vai sempre do meio de menor concentração para o de maior solvente aí, tá certo? Exercendo uma pressão osmótica, né? Exercendo uma pressão osmótica, a pressão do solvente, que pode ser medida por uma pressão externa aqui, ó. Se você exercer uma pressão externa aqui suficiente para a água não passar, isso é chamado pressão osmótica. Agora, se a pressão for maior que a osmótica, já temos a osmose reversa, que é muito interessante. Por isso que eu aconselhei você ver meu videozinho aí, tá? Que eu falo de osmose e osmose reversa, que é muito interessante para você obter água potável, né, pessoal? Israel, Arizona, o estado americano e muitos outros países do Oriente aí, certo? Kuwait, né? Então, eles, água muito salobra, né? Então, eles têm que fazer o quê? Fazer osmose reversa para obter água potável para os habitantes, né? Para a população, né? Beleza? Aí, um exercício bem legal, ó. Então, olha lá. Sabe-se que por osmose, o solvente de uma solução mais diluída atravessa uma membrana semipermeável em direção mais concentrada. Sabe-se também que um peixe de água doce é hipertônico em relação à água do rio e hipotônico em relação à água do mar. Então, se ele é hipertônico, cadê? Volta aqui. Se ele é hipertônico em relação à água do rio, hipotônico em relação à água do mar, se um peixe de água doce for colocado no mar, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Ele vai morrer porque sai água do corpo dele, né, pessoal? Porque no mar está muito concentrado de sais, só vai ser a água do peixe para diluir a água do mar, percebe? Então ele vai morrer, não é verdade? Lembrar que o meio hipertônico tem maior concentração e o meio hipotônico menor, né? Tá? E aí falou ali, sabe-se que também tá um peixe de água doce, ó, ele é hipertônico em relação à água do rio. Então ele tem maior concentração que a do rio. Já tem baixa concentração em relação à água do mar. Se ele tem baixa concentração em relação à água do mar, ele vai perder água para o mar, beleza? Legal, né? E para a gente finalizar, pessoal, aqui um exercício da capítulo 7 aí, página 31, número 9, né? Pra você resolver esse, né? Esse é para você resolver depois. Aí você vê na página 25 a explicação aí, tá? Então você tem 1,42 gramas de sulfato de sódio, uma quantidade de água de meio litro, né? Passar para litros aqui, né? Meio litro. Calcule a pressão osmótica do solvente a 27 graus, sabendo que o sal está 95% associado. Bom, esse 95% associado, pessoal, a fórmula é essa, π, tá? Concentração mol por litro vezes R vezes T. Esse I aqui porque é iônica, né? Certo? Então, você tem que usar essa formulazinha aqui. Aí sacaneou, né? Tá certo? E, olha lá, é 1, né? E o 1 mais alfa, o alfa que é 0,95 grau de dissociação, né? Número de partículas 3, 2Na e 1 SO4, 3 menos 1 da fórmula. Então, esse fator de correção dá 2,9, que é esse I. Aí vocês colocam os valores aqui. Então, vamos lá. Então, concentração mol por litro, né? N sobre V, né? Eminho sobre mão. N sobre V, eminho, N é mol, eminho em gramas, sobre mão que é a massa molar. Então, concentração mol por litro, eminho sobre mão, vezes o V, né? Então, 1,42 é a massa, 142 é a massa molar, volume meio litro. O R, constante que não foi dado aqui, mas é 0,082, porque é em ATM, né? Se a gente baixar em ATM, se fosse milímetros de mercúrio, é 62,3. Se for em Pascal, aí dá o valor também. Mas deveria dar o valor aqui, tá bom? Temperatura, soma, o 273 passa para Kelvin, fator de correção 2,9. Isso não tem caído, né, pessoal? Mas é um exercício que está lá na apostila. Fiz aqui só para finalizar o aspecto quantitativo do cálculo de pressão osmótica. Então, daqui, pressão osmótica, π, né? 1,43 atmosferas. E aí, galera, ficou esse exercício aqui para entregar alguns amanhã, hein? Amanhã
é dia 19, né? Sexta-feira, amanhã é 19, sexta-feira de 2023. Então ficou aí para vocês fazerem alguns aí. Como está finalizando o livro, né? Finalizando o livro, tem os exercícios do capítulo, né? Que tem 2 partes aí, e tem exercício do Enem, viu, galera? Se eu fosse vocês, eu fazia pelo menos uns 5 aqui, ó, do capítulo 7, e sei lá, mais uns 4 ou 5 do Enem, né? Como é que faz? Ô, gente, ó, foi o que eu falei no grupo lá. Nós precisamos criar o hábito de começar a fazer exercício. Eu sei que o tempo de vocês é curto, é muito pequeno, mas começa a agilizar um pouco aí, porque senão a aprendizagem fica comprometida, você não fixa direito as coisas, né? E nós estamos no segundo ano, chega no terceiro, aí a correria aumenta mais, e aí só Jesus na causa mesmo, beleza? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado aí, muito obrigado, valeu, um abraço, gravadinho aí, para não ter problema depois, deu, não deu, fez ou não fez, né? Então, agora quem quiser, corre atrás, né, meninos? Vamos lá? Senhor Jesus abençoe todos vós, né? Todos nós, né? Um beijo no coração de vocês, valeu, galera. I have gone, fui, como vocês dizem, né?